Bom, tá gravando a partir de agora. Vou compartilhar a tela. Enfim. Enfim, gente, ó, seguinte, vamos começar a fazer aqueles exercícios mais de probleminha, né? Que você tem que montar o exercício. Então, o primeiro que eu selecionei, se tiver ruim o som, vocês me avisem, tá? O primeiro que eu selecionei é o 3.3, que diz o seguinte: determine o maior produto de três números reais positivos, cuja soma é 100. E aí exiba tais números. Então você quer três números positivos, que eu vou chamar de x, y, z, e que a soma é 100. E aí você pergunta qual é o maior produto que esses números podem ter. Então a montagem é relativamente simples, que está aqui, ó. Não vai dar certo o que eu pensei. Ó, então, o que você quer maximizar? O produto de três números, x, y, z. Então, é essa a função. Agora, olha onde entra a restrição do Lagrange. É, esses três números, eles não são positivos, né? Ou seja, estão no primeiro octante. E a soma é 100. Não são quaisquer três números aí espalhados, né? A soma deles é 100. Então, você tem uma restrição para sua função para calcular esse máximo. A soma deles tem que ser 100. Então, essa aqui vai ser a função restrição. É a soma x mais y mais z tem que ser 100. Então, percebe? Então, caso típico de Lagrange. Eles são positivos e a soma 100. Então, aqui está a restrição. Certo, gente? Então, ó, é um Lagrange de três variáveis e uma restrição. Então, Lagrange diz que o gradiente de f é lambda gradiente dessa g. Certo? Então, ó, calculei o gradiente de f. Deriva em x, vai sumir o x. Deriva em y, vai sumir o y. Deriva em z, vai sumir o z. Então fica esse aí o gradiente de f. Aí o gradiente de g fácil 1, 1, 1. Certo? Então você poderia resolver gradiente de f, lambda gradiente de g, mas eu sempre evito esse lambda e uso determinantes, né? Então a gente viu quando um é múltiplo do outro, o produto vetorial é zero. Então vou resolver pelo produto vetorial. Então aqui, ó, fiz o produto vetorial dos dois gradientes, igualei a zero. Então, ó, na posição i, você vai ter xz igual, para dar zero, né? Xz igual a xy, ó. Xz igual a xy. E assim por diante, né? Na posição j, você vai ter xy igual a yz. Xy igual a yz, certo? E por aí vai. Na posição k, yz igual a xz, certo? Então, olha só, aí, daqui, como os números são positivos, não podem ser zero, não te interessa zero, você pode cancelar o x e vai, é bem fácil, eu comecei com esse porque é o mais fácil de resolver. Cancela o x, vai dar y igual a z. Aí, aqui, quem eu vou cortar? Como o y não é zero, você corta, dá z igual a x também, certo? Porque um é múltiplo do outro, é o que diz o Lagrange, certo? É Lagrange. É que eu nunca resolvi um Lagrange com lambda, sempre resolvo com produto vetorial. Então, ó, dá para você escrever o x como z e o y como z, certo? Então aí eu vou substituir na restrição, que eu chamei de r. Substituindo na restrição, você vai ter z, 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 né? 3z igual a 100, então z é 100 sobre 3, né? Ou seja, e como todo mundo é igual, x é igual a z e o y é igual a z, então o número é este são os três números, né? E o produto vai ser 100 ao cubo sobre 27, né? Esse é o produto. Agora olha só, nesses probleminhas, eu lembro que inicialmente era admita que tenha a solução e encontre. Então já estaria resolvido. Agora colocaram para
argumentar porque essa solução de fato é o máximo, né? Então, o argumento que eu fiz é mais complicado o argumento do que a conta, porque ó, graficamente seus três números estão em que lugar do R3, né? Sua tripla, né? Que você está procurando, x, y, z. São positivos, então eles estão no primeiro octante aqui, e a soma é 100. X mais y mais z é 100, é uma equação de um plano, né? Então você está procurando esses três números nesse conjunto aqui, vocês concordam? Nesse triângulo aqui. Porque é o plano x mais y mais z igual a 100, só que com x e y e z todos positivos, certo? É nesse triângulo que você está procurando. Não dá para você garantir que exista máximo e mínimo, porque esse conjunto não é compacto, está faltando essa borda aqui, né? E não é fechado, porque está faltando aqui. Então, olha qual que é um raciocínio que você pode fazer. Considera a borda, ou seja, alguma das coordenadas aqui vai ser nula, certo? Obviamente, quando alguma das coordenadas é nula, agora ele fica compacto, porque você incluiu e ficou fechado. Quando uma das coordenadas é nula, a função é nula também, porque é o produto, era f de x, y, z igual a x vezes y vezes z. Então, nessa beirada aqui que você adicionou, a função é nula, é zero. E nesse ponto que você encontrou aqui no meio, a função vale esse 100 ao cubo sobre 27, né? Então, comparando aí os valores que você adicionou com o que você tinha antes, né? Você vê que nesse conjunto K que eu acrescentei a borda, ela é evidentemente o máximo, né? Então, o P0 é ponto de máximo se você considera a borda. Porém, se ele é máximo considerando a borda, obviamente ele vai ser máximo sem a borda, né? Ele é maior que todo mundo, a f é maior que todo mundo com a borda, porque na verdade a gente acrescentou zeros, né? E então ela é maior sem a borda. Então foi o que eu coloquei aqui. P0 é ponto de máximo de f em K, então P0 é ponto de máximo em R, na original, né? Porque você só acrescentou mais pontos, né? E mesmo assim o P0 ganha. Então, isso aqui tem até um nome, hein? Por isso que eu reclamo muito dessa parte quando o conjunto não é compacto, porque, na minha opinião, falta matemática para a gente, né? Você está pegando o fecho do conjunto. Você está fechando, é o menor fechado que contém o conjunto. Isso é fecho. E aí você está trabalhando no fecho. No fundo é isso. Então, mas para a gente falta essa linguagem, né? Mas isso em matemática é bem comum. Você fecha o conjunto para trabalhar e aí garantir o máximo por Weisster, né? Garante o máximo e o mínimo. Então, obviamente, o mínimo é na beirada, na borda, e o máximo é aquele ponto que você encontrou anteriormente, tá? Mas, ó, normalmente se colocam conjuntos compactos, ou então não pedem justificativa. O que vocês têm que lembrar é que quando é compacto tem máximo e mínimo, é o Weisters. E aí esse método vai funcionar, certo? Tanto que isso é de agora pedir para justificar nesses conjuntos não compactos, né? Certo, gente? Então, esse é o primeiro exercício que eu selecionei porque eu achei bem facinho as contas. E apesar da justificativa não ser fácil. Não vou fazer todas as justificativas, algumas são meio. Sim, ele é o máximo do compacto, então ele também é o máximo do menorzinho, né? Se ele ganha de todo mundo no maior. Exato. Esse foi o raciocínio. Certo? Vamos ver o próximo. É surpresa para mim que eu não lembro a ordem que eu coloquei. Quer dizer, eu lembro, na verdade. Eu fiquei exaustivamente pensando em que ordem pôr, mas cada um tem uma complicação que é diferente da do outro, então eu não sabia qual complicação era mais simples para poder ordenar. Mas enfim, cheguei a essa conclusão ontem, não sei se hoje eu estou com a mesma opinião. É o 3.8. O 3.8 é um exercício que me frustrou bastante porque eu não consegui resolver do jeito que eu queria. Deu tanta conta que eu não tive força de vontade e parei na metade. Aí eu resolvi, vou fazer de outro jeito. E o outro jeito ficou muito simples. Quer dizer, mais ou menos simples. Mas o jeito que eu queria mesmo deu tanta conta que eu desisti. Mas eu vou voltar a fazer, que não dava tempo, precisava preparar a aula
né? Então, meu tempo era limitado. Então, não deu para terminar as contas. Determine a equação do plano que passa por 2, 2, 1 e que delimita no primeiro octante. Aí, João, você que perguntou, é bem famoso o primeiro octante, ó, na aula passada. Primeiro octante, o tetraedro de volume, de menor volume, menor, tá? Então, ele não tem nada, ó, cuidado. A gente aprende a plano tangente. Aqui não tem nada de plano tangente, não tem superfície, não tem nada. É um plano que passa por 2, 2, 1, tá? É um plano lá, passa por 2, 2, 1. Conforme ele vai mudando a inclinação, vai formando um tetraedro diferente e aí ele quer um menor volume, certo? Então vamos lá. Cadê meu... Tem que apertar isso e isso, né? Talvez se eu só apertasse aqui, acho que... eu sou meio... Era só fazer assim, né? Tá. Ó, então olha só. O jeito que eu queria fazer, eu vou até falar, porque se alguém quiser pensar assim, você vai ver que vai dar muita conta. Eu queria... Os dois modos usam o vetor normal, mas eu queria fazer assim, pegar o vetor normal e restringir as coordenadas ABC dele, à esfera unitária, né? Porque eu posso supor que o vetor normal tem norma 1, né? Posso, não tô... O que importa é a direção para determinar o plano, né? O vetor normal ao plano que eu estou procurando. Então eu queria restringir a restrição a quadrado mais b quadrado mais c quadrado é igual a 1 e usar Lagrange. Essa seria a restrição, a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado igual a 1 e usar Lagrange. Aí deu muita conta, porque a derivada da função já vai ser um pouco chata. Enfim, aí tem que fazer determinante lá com o Lagrange, ficou uma conta meio feia. Então eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou procurar o plano através do vetor normal, só que eu vou fazer outras suposições, tá? Então é o seguinte, dado o vetor normal, como eu sei que o plano passa por 2, 2, 1, eu determino o plano, certo? O vetor normal vai me dar a inclinação do plano. Inclinação. E eu sei que ele passa por 2, 2, 1, então eu tenho um plano, certo? Não, não só isso, não é só isso. Isso garantia um plano genérico e aí sim eu vou achar a equação do volume em termos do vetor normal, que é o que eu vou fazer aqui. Essa parte é parecida. É só onde eu iria procurar o vetor normal. Calma, não, tem muita conta ainda. É só uma restrição para o vetor normal, porque ele está muito solto no espaço, né? Então, eu ia exigir que a restrição, beleza, a restrição seja a norma dele seja unitária para usar Lagrange. Mas eu vou fazer de outro modo. Pessoal, mas vamos com calma. Eu me empolguei aqui, mas tudo bem, gente. Então, eu vou achar o vetor normal para determinar um plano. Um plano. E aí, depois, eu vou fazer a conta para ver qual é o menor. Tem menor volume, certo? Então, seguinte, desenhei aqui um plano genérico que passa por 2, 2, 1 e esse tetraedro que ele forma, certo? Esse tetraedro aqui. Percebe? Se eu mudo o 2, 2, 1 é o ponto. Se eu mudo a inclinação, muda o tetraedro, consequentemente muda o volume dele, certo? Então, eu vou buscar desses planos aí o que vai ter menor volume. Vou apagar esse vetor normal. E é o seguinte. Então, eu chamei de n o vetor normal e dei nome às coordenadas dele A, B, C. É normal ao plano, tá? Agora, olha só. Vê se vocês concordam. Primeiro, eu posso supor que as coordenadas são todas não nulas, não posso? Porque se uma coordenada for nula, esse vetor normal for paralelo, né? Alguma coisa aí, algum plano coordenado, não vai formar tetraedro, certo? Se uma coordenada for nula, não vai formar tetraedro. Então já posso supor que o plano vai ser paralelo, né, a um dos eixos. Então não vai dar tetraedro. Aí mais ainda, o vetor normal pode estar para um lado e pode estar para o outro. Eu supus também que as coordenadas estão no primeiro octante, são positivas, né, para estar apontando para cá, assim, certo? Porque ele não pode chegar no zero, vai estar
nesse pedaço. É que eu desenhei um que parece nulo, né? Mas assim, mais ou menos, né? Que as coordenadas são positivas, porque eu tenho um outro apontando para lá também, dá o mesmo plano. Então, fiquei com as coordenadas positivas aqui. E além disso, eu vou supor, aqui talvez seja mais polêmico, mas que a coordenada C é 1. Poderia ser qualquer coordenada. Porque, ó, vetor, se eu pego o múltiplo dele, vai dar o mesmo plano, né? O que importa é a direção. Então eu fixei que a coordenada C é 1. É como se você pegasse um vetor genérico, sei lá, alfa, beta, gama. Esse é o vetor genérico. Eu posso dividir por gama. Aí eu divido por gama o vetor. Multiplico por 1 sobre gama. Com isso, eu tenho um com coordenada 1 que vai ter a mesma direção que ele, né? É só dividir pela última coordenada dele. Para me facilitar a vida e eu não ter que trabalhar com 3 variáveis. Certo, gente? Concorda que eu posso supor isso? Acho que vocês devem fazer muito em álgebra linear, né? Porque eu quero a direção, não importa o tamanho dele. Importa a direção dele. Então, eu vou supor que a coordenada C é 1. Poderia ser qualquer uma delas, tá? É que... Tudo bem? Eu achei que fosse dar polêmica isso. Então, vou fazer essas suposições. Porque senão o problema fica muito vago, né? Por exemplo, ao invés de considerar o 2, 2, 2, eu vou considerar um 1, 1. Dá na mesma. É o mesmo plano que ele vai determinar. Certo? Beleza. Tô enrolando para vocês reclamarem. Ninguém reclamou, beleza, vamos para frente. Então, como é que fica um plano que passa por 2, 2, 1 e que tem ABC, só que C é 1, né? Como vetor normal? Lembra? É aquele produto escalar dando zero. A gente já trabalhou muito isso com gradiente, né? X menos 1, porque aqui é o x0. O x0 é 2, o y0 é 2 e o z0 é 1. Então, aqui é x menos x0, y menos y0, z menos z0. E aqui eu coloco normal, né? A, B, C. Só que eu estou supondo C igual a 1 para facilitar a minha vida. Certo? Tudo bem? Então, essa é a equação de um plano genérico, que passa por 2, 2, 1 e tem AB1 como vetor normal. Outro modo aí de você... porque eu supus o C igual a 1, né? Se aqui eu deixasse o C, aqui é uma equação de plano. Eu posso, igual a zero, eu posso dividir por C, aí vai dar 1 e aqui vai dar uma outra constante, tá vendo? Tem um monte de jeito de você enxergar que C igual a 1, eu não tô restringindo nada. Eu não estou perdendo plano nenhum. Só divido a equação por C. Pronto, resolvi o problema também do mesmo jeito. Certo, gente? Estou indo devagar porque ele é um pouco complicado a montagem. A conta é fácil, mas a montagem é bem complicada. Tanto que está entre os últimos. Então vamos lá. O que a gente precisa para calcular esse volume desse tetraedro em termos do plano? Então, na verdade, eu estou procurando quem? O ponto está fixado. Eu estou procurando o plano, que vai formar esse tetraedro de volume mínimo. Então, eu estou procurando, na verdade, o plano, então eu estou procurando o AB. Né? Se eu não fizesse essa suposição de C igual a 1, eu teria que estar procurando o A, B e o C. Daria, mas para quê? Né? Então, vou deixar o C igual a 1 aqui. Então, vou determinar os vértices do tetaedro. Então, Então, sim, sim. Eu pensei que você estava falando do produto... Eu já estava esperando alguém falar do volume o produto vetorial, né? Produto misto, né? Produto misto. Também você poderia fazer o produto misto aqui, mas eu fiz a fórmula tradicional que você. Paralelogramo não, né? Como chama aquilo? É o paralelepípedo, né? Não é isso? Porque é volume, não é. Certo? É que também o produto misto, né? O produto misto dá o. Também dá isso aqui, né? Mas enfim. Tá, então, mas eu fiz o jeito tradicional, viu? 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes que é o volume de qualquer pirâmide, né?
Sim, mas isso é na 1, né? Acho que ele não foi professor da 1 de vocês. Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá, senão a gente não termina hoje. O vértice do paralelogramo, vamos achar. Para poder calcular esse volume, porque eu vou fazer a área da base vezes a altura. Então aqui está a base, né? E aqui está a altura, então a gente precisa encontrar esses vértices. Então, ó, fazendo x igual a zero e y igual a zero no plano, que é onde o plano encontra os eixos, né? Então, ó, fiz x igual a zero e y igual a zero no plano, ó, coloca zero aqui, você vai tirar o z que encontra, tá vendo? Então, ó, como zerou, vai ficar menos 2a, menos 2b. Como aqui você não botou zero, né? Vai ficar o z menos 1 certinho. Então o z vai ser esse, certo? Aqui, esse ponto, esse vértice é aquele z lá, certo? Aí a mesma coisa, quando você fizer x igual a zero e z igual a zero, você acha o y. A diferença é que vai dividir por b, tá vendo? É que o z não tem o b, não tem o c, que eu coloquei 1, mas fica dividido. E analogamente, quando y é zero, joga no plano e você vai achar o x que intercepta aqui. Certo, gente? Tudo bem? Então é isso. Então achamos todos os vértices, então, portanto, vamos calcular o volume usando geometria mesmo. Um terço da base vezes a altura. Só que a base é metade, né? Da base vezes a altura, porque é o triângulo. Então vai dar metade de x vezes y. A altura é o z e é um terço da pirâmide, né? Então tá aqui, ó. Esse meio é da base, que é triângulo. Esse é um terço por ser pirâmide. Como x, y, z são bem parecidos, vai ficar o cubo e o a vezes b embaixo. Certo? Pronto. Achamos o volume em termos de AB. Agora sim, desculpa, Francisco, ó. Agora sim eu vou tentar descobrir quem é o A e o B que vai tornar mínimo este volume. Agora sim, certo? Então, ó, fiz mais uma suposição para facilitar a minha vida. Para que ficar carregando esse 1/6? Basta achar o mínimo daqui, porque 1/6 é constante, né? Então, eu coloquei assim, basta otimizar esta função aqui. Porque é 1/6 né? 6 vezes o volume. Então, o volume vai ser mínimo quando a F for mínima. 1/6 está parado, não tem variação. Certo, gente? É claro, esse 1/6 não ia atrapalhar tanto, mas não precisa ficar carregando 1/6 para todo lado. Então tá. Agora, olha só, importante. Aonde está variando, por isso que eu coloquei esse em segundo. Aonde está variando o meu A e o B? Eles não estão naquela restrição. Eu quis fazer com Lagrange, mas não deu, a conta ficou ruim e eu desisti. Depois eu volto a fazer e a gente conversa de novo, se tentar com mais tempo. O A e o B, como eu fixei o C igual a 1, eu não posso mais supor que a norma é 1, que aí eu vou restringir demais e vou perder plano. Então eu fixei o C igual a 1 e, na verdade, o A e o B estão livres. O A e o B estão livres, né? Em qualquer número real positivo ele vai ser. Eles, né, vão ser, certo? O A e B estão livres, não estão sujeitos a restrição nenhuma, igual a do Lagrange. Eu quis fazer daquele jeito, mas a conta complicou. Então vou fazer o A e o B livre. Então agora, o lugar que eu estou procurando o A e o B não é mais aquele contexto de Lagrange, né? É uma G igual a uma constante, não é mais aquilo. Agora é um aberto, né? O A e B positivo, simplesmente. Eu estou procurando A e B no primeiro quadrante aqui, aberto, né? Sem a fronteira. Estou procurando A e B aqui. Então aqui são pontos interiores, não é mais que nem no anterior que eles estavam, né? Numa restrição de Lagrange, G igual a 1, G igual a 2, né? Certo, gente? Então aqui não é Lagrange. Do jeito que eu montei, eu vou ter que... Fica mais fácil, gradiente igual a zero da F. Não preciso considerar a G, porque o A e o B não estão presos a uma G. Estão soltos no plano. Então tá. Então, de qualquer forma, tem que achar as derivadas parciais. Certo, certo, gente? Pessoal, ó,
Moral da história, eu vejo muito em prova a pessoa mensurar os métodos. Por isso que eu sei que ninguém perguntou, mas eu tô cabreiro ainda. Então, você tem que ver aonde. Lembra da aula passada que eu, que eu coloquei os exercícios? Tinha um que era assim. Lembra? Então, na verdade, era numa esfera, mas eu vou desenhar 2D mesmo. Então, aqui é Lagrange, porque é tipo uma G igual a 1. Então, os máximos aqui da bordinha é Lagrange. Agora, aqui no interior, é gradiente igual a zero que você vai achar os candidatos, certo? Então, tomem cuidado em o tipo de conjunto que você está e o método que você vai usar. Aqui eu vou ter que misturar os dois métodos, mas aqui eu não tenho a bordinha, eu tenho só este, certo? Beleza. Não, mas eu sei que vocês já pegaram, mas eu tenho medo disso, de confundirem os métodos. Né? Eu estou aqui só, sem esse L. Eu só estou aqui, certo? Então vamos lá. A derivada, né? Eu ia pulando a derivada. Bom, a derivada. Bom, vocês tiram de letra a derivada, né? Vocês derivam até melhor que eu. Eu errei aqui a primeira vez que eu fiz, esqueci do cubo. Ó, derivo de cima, porque os dois têm. Infelizmente, os dois têm A e B. Então, nas duas derivadas parciais, tem que usar quociente. Então, ó, derivo de cima, tomba, ó. Tombei, 2AB. Porque é duas vezes o de baixo, porque a derivada do A é 2. Então, ó, essa é a derivada do primeiro. Mantenho o segundo sem derivar. Menos, agora eu mantenho o primeiro e derivo o segundo em termos de A, que vai dar B. Certo? Hein, gente? Um B da primeira derivada? Espera aí. Não, porque eu estou derivando em A. Não, a derivada de 2A é A. Desculpa, a derivada de 2A é 2. Porque a derivada é em A, certo? Beleza? Tá. Não, imagina, vamos lá. Pessoal, tudo bem, né, com a derivada? Ninguém mais. Aí, olha só. É bom fatorar, né? É bom fatorar porque a gente vai igualar a zero e produto é bom para igualar a zero, né? Então eu tirei em evidência aqui o quadrado, aqui eu só tinha um cubo, eu tinha cubo, sobrou um. Aqui eu tinha um AB, né? Eu vou distribuir esse B, eu distribuí esse B, então ficou, deixa eu ver aqui. Eu já não lembro o que eu fiz, eu tirei esse, ó, esse sumiu. Então ficou 6AB que está aqui, certo? Aí, então, essa primeira parte sumiu. É que eu tenho que conferir também, às vezes eu posso ter errado. Esse 3 não tem. Então, aqui vai ficar menos B, tá aqui certinho. Menos 2AB, certinho. E menos 2B quadrado, certinho. Tudo bem, gente? Distribuindo, certo? Agora eu vou juntar esses dois, né? Que eu vou ter 4AB, só que o B eu já tirei em evidência também para fatorar, porque todo mundo tem B aqui, ó. Então fica esse cara. Fica até parecido com o ponto, né? Só que o ponto era 2 e aqui está dobrado. Mas enfim, tudo bem. Só para fatorar, certo, gente? Isso aqui é fatoraçãozinha. Aí a del F, del Y, del Y não, né? Na minha anotação del B, eu nem calculei porque pela simetria, né? É simétrico, é só trocar A com B, ó. Tá? Em termos de A e B é simétrico. Certo? Então estão aqui. Agora eu vou igualar a zero. Quando que o gradiente é zero? Quando as duas são zero ao mesmo tempo. E como a gente está supondo que o A é positivo, esses caras aqui nunca se anulam. Certo? Aqui está o quadrado, né? Então esse cara vai ser zero. Para zerar esse, como eles são positivos, eventualmente podia zerar esse. Mas eles são números positivos somado 1, então não zera. Quem pode zerar é esse. Certo? Ninguém aí zera. Ainda bem, senão a conta complica. Por isso que às vezes é bom fazer umas suposições, mas claro, tem que estar certa a suposição. Então vamos lá. Aí, o que mais? Tá, não, já estou no sistema. O sistema é zero. Aí é um sistema linear.
Lembra que eu falei? A resolução é fácil, a montagem é muito difícil, que foi o que a gente fez. Agora o pior já passou. Para resolver isso aqui, é um sistema linear, eu subtraí, né? Quando você subtrai, vai cancelar isso. Opa! Ah, não, desculpa, eu li errado, é o A, é aqui, né? Certo? Então você vai ter, subtraindo, não vai cancelar nada, vai só agrupar igual, né? Vai ficar 6b menos 6a igual a zero, você tira a igual a b, e aí volta na segunda. Bom, sei lá, foi o jeito que eu fiz, né? Não precisa escalonar. Então, voltando, jogando que o A é igual a B na segunda, eu vou ter que 2A é 1, A é meio, e como A é igual a B, eu tenho esse ponto, esse vetor normal que eu estou procurando. Meio, meio, 1. Certo? O 1 era porque já era, né? O C eu fixei em 1. Então, descobri o vetor normal, que é o candidato e é o único candidato, né? E claro que ele vai ser o mínimo, porque conforme essas coordenadas vão zerando, esse tetraedro vai subindo, né? Esse volume vai indo para infinito e tudo mais. Então, nas bordas, ia para infinito, né? Esse cara é o que minimiza. Então, o plano, lembra, era ABC, o C é 1, fica este plano aqui, ó, que é este aqui, certo? Então, a conta é simples. A montagem é muito pior. Por isso que eu tomei mais cuidado com a montagem. Tudo bem, gente? Então, aí não forma nem tetraedro, né? Vai para infinito. Isso seria o argumento de você dizer que esse aqui de fato é o que torna mínimo, né? Porque nas bordas essa função vai estourar. O volume, conforme você vai se aproximando da borda, esse volume vai estourar, né? Dá até para ver pela fórmula, né? Ó, dá até para ver pela fórmula. Então embaixo esse aqui é 1, né? Então mesmo aqui ficando pequenininho é 1 e aqui estoura. Não é 0/0, realmente vai estourar mesmo. Geometricamente, legal, né? Geometricamente é porque o plano está inclinando, né? E aí, uma das dimensões aí desse tetraedro vai indo para infinito. Legal, né? É meio trabalhoso, mas é legal. Tudo bem, gente? Legal. Vamos lá. Vamos para o outro. O outro eu achei simples até, mas eu incluí porque às vezes assusta. Eu incluí porque é clássico de Lagrange, né? Olha só. Ah, deixa eu colocar um enunciado aqui. Que número era? 3.10. Ó, parece o exercício que vocês faziam no cálculo 1. Dê as dimensões de uma caixa retangular sem tampa, de maior volume que pode ser construída com 27 centímetros quadrados de papelão. Pequeno, né? Então, o 3.10 e o 3.1 me parecem iguais. E eu peguei um. Não, o produto misto, os vetores seriam o vetor, aquele x, né? Seria a própria coordenada do vetor, porque a origem do vetor é o próprio 00, né? Você ia usar esses vetores mesmo, ó. Cadê? Esses. Esse vai ser o V1, V2 e o V3, né? Porque a origem é zero, ó. Esse vetor e esse vetor. Vai ter que achar os pontos de intersecção, senão você não acha o vetor, né? Não tem jeito. Esses pontos de intersecção não vai dar para você se livrar. É eles que dão o volume, né? Certo? Realmente, eu achei que esse tem a montagem mais difícil, por isso que eu fiz. Porque essas coisas de interceptar, né? Normalmente, lembra da primeira, aquela tarefa de aferição que tinha também uma reta que interceptava o eixo, todo mundo errou aquilo lá de taxa de variação, né? Lá no primeiro semestre. Então eu sei que essa aí dá dificuldade, né? Então por isso que eu até fiz. Enfim, vamos para o 3.10. Você vai armar uma caixa de papelão aí, sem tampa, você só tem 27 centímetros quadrados de papel e aí quer o maior volume, certo? Tipo clássico, né?
Então, olha só, aí sim, daria para usar aberto também, fazer o interior, tirando... Ó, aqui, eu me empolgo com o exercício, aí eu atropelo. Ó, aqui eu tenho o quê? A área da caixa. Como não tem tampa, vai ser o quê? Só uma base XY, certo? Duas laterais, são quatro, né? Mas duas laterais YZ e duas laterais XZ, certo? A G é a área lateral da caixa, certo? Agora eu tenho dois caminhos. Eu poderia, deixa eu ver se eu posso mesmo, passar para cá sim, dá para isolar fácil o X, por exemplo, e procurar o Y e Z igual eu fiz o anterior, deixa livre. Livre a menos de, né, isola, e aí, enfim, mas eu acho que vai dar muito mais trabalho essa coisa, mas, certo? É, porque você vai ter uma função de duas variáveis, é pior, é clássico Lagrange, eu estou tentando, mas vai ficar muito ruim. Melhor é fazer assim mesmo, do jeito que eu fiz. Então, porque já está pronto para o Lagrange, olha só, você quer que a área lateral que eu chamei de G seja 27. É a restrição do Lagrange, direitinho, prontinho, certo? E aí, o volume que você vai otimizar é isso, né? Não tem um terço, não tem nada, porque é paralelepípedo mesmo, certo? Então tem isso. Então você, ó, clássico de Lagrange. Você quer otimizar V sujeita a essa restrição das coordenadas, que dão, essa restrição é a que dá o volume lateral, né? A área lateral não, né? Toda a área, né, da caixa, inclusive a base, né? Só não tem a tampa aqui. Se tivesse tampa, você ia botar o 2, mas aí é dar o cubo. Se fosse tudo simétrico, é dar o cubo, claro. Então ele tirou a tampa para não dar o cubo, senão vai ficar muito fácil. O cara quer chutar e ia chutar x igual a y igual a z. Então ele colocou sem tampa para não ser tão óbvio. Então vamos lá. Lagrange com de três variáveis com uma restrição. Então, gradiente de G, que é a área lateral, está aqui, ó, deriva em x, deriva em y, deriva em z, certo? Tranquilo, polinômio, nem vou perder tempo da derivada. E a derivada de v, né, vai sumir o x, some o y, some o z, certinho. Um é múltiplo do outro, né? V, gradiente de v, lambda gradiente de g. Mas eu sempre faço por produto vetorial. Então está aqui. Então na posição I você faz esse produto. E como é igualado a zero, o menos eu já passo para lá, tá? Então passou. Tranquilo, né? Só fazer o Laplace aqui, desenvolver por essa linha. Certo? Está aqui. Então, olha só, esse já é um pouco chato de resolver, porque tem um monte de letra, né? Então eu usei só a primeira e a terceira, por isso que eu deixei esse espaço, tá? A segunda eu não usei. O que eu fiz? Cancelei quem tem que cancelar, que esse cara é igual a este, certo? E aí eu obtenho x² vezes y igual a 2, tá ali, né? 2x²z, certinho. Como o x é diferente de zero, eu posso cancelar e eu vou ter que y é 2z. Tá? Até aqui eu não tinha feito essa parte, calma. Fiz a mesma coisa na última, cancelei esse cara que aparece duas vezes. Vou obter isso, né? E cancelei depois o z. E eu obtenho y igual a x. E aí você percebe o que? Ó, dá para escrever o z em termos de y e o z e o x também em termos de y. Então, por isso que eu isolei o y aqui. Então, vou escrever tudo em termos, né, do y. E vou jogar onde? Na restrição. Igual a 27. Então, vou colocar y em tudo. Igual a 27. Desculpa, né? Isso, y em tudo, tá certo. Então tá, ó. Era x vezes y, mas são iguais, fica y². Tudo bem, gente, aqui tranquilo. Ó. Aqui era um z, mas vai ficar y sobre 2. Opa! Ah, tá, não tá certo, porque tinha um produto, né? Então, por isso que ficou y², certinho, porque tinha um produto. E aqui também.
27. Então você vai ter que 3y² é 27. Então y² é 9, y é 3, certinho. Tudo bem, gente? Legal. Se o y é 3, o x também e o z é metade, 1,5. Caixa bem pequena, né? Tinham que aumentar essa caixa. Então fica... Ué, não coloquei a resposta? Ah, bom, resposta, as dimensões são 3, 3,5. Sim, mas tá... não, não, calma aí, não. O primeiro octante era o outro. Ah, nossa, é verdade, errei a conta aqui, né? Claro, é metade do Z, 3/2. Desculpa, gente. Opa, pronto. Foi mal, 3/2. Ó, tá vendo? Eu já mandei, corrijam aí no PDF, por favor. É 1,5. Oi? É que aqui é dimensão, não pode ser negativo, né? Certo? Então tá vendo que não deu simétrico, né? Deu 3/2. Mas tem uma certa simetria, né? Porque tá faltando a tampa e é justamente, então falta meio, como se diz, meio lado aqui, digamos assim. Por isso que a altura ficou pela metade, né? Porque se eu faço muito alto, eu vou gastar, né, dos dois lados. Dá para perceber que aqui ia ter que ser menorzinho. É legal, né? Dá para ver que tem uma certa coerência com a conta, né? Certo, gente? Mas claro, a conta que tá certa, né? A gente só tá vendo realmente, faz sentido, mas a conta é o que tá certo. Certo, gente? Legal, né? Então, na lista também, o de baixo eu acredito que seja muito parecido com esse. Tem um do pentágono, ele vai construir um pentágono e te dá o perímetro. E aqui é um triângulo isósceles. Eu fiz também. Dá um pouco mais de trabalho na montagem, porque você tem o perímetro e a área tem essa altura, então vai aparecer uma raiz, um Pitágoras aqui, mas dificuldade de montagem, de ensino médio. De resto, é bem parecido. Eu acho que dá para fazer também. Tem um monte ali. Eu tive que selecionar, tá? Então eu vou acabar com os problemas e vou fazer um exercício mais delicado ainda, que eu acho que esses problemas, que é uma superfície que tem uns cortes. Lembra quando a gente corta, o Lagrange não pega? E aí eu vou fazer um que é o mais difícil da lista, na minha opinião. Bom, tirando aqueles complementares, eu lembro que eu só fiz o de mínimos quadrados uma vez e são bem difíceis. Então tá aqui, o que eu vou fazer é esse, ó, que tem uns cortes. 2,6. Então ele pede para determinar o máximo de f nesses conjuntos. O A tem a ver com o B, que tem a ver com o C, que tem a ver com o D, e o E é justamente um exercício totalmente diferente, mas com outro plano aqui, mas que tem as ideias dos anteriores, tá? Então, sei lá, o importante aqui, A, B, C, D já tá bom. Eu vou fazer o C, depois eu explico como complementar para chegar ao D, tá? Então, ó, ele quer o máximo dessa função, depois eu escrevo lá, nesse conjunto aqui, ó. Então, é o interior de uma esfera. Ah, não, desculpa, eu falei que ia ser o C, né? Foi mal. É esse. Depois eu explico o D. Não é o interior, não. É só a fronteira da esfera, mas com Z maior ou igual que meio. Certo, gente? Então, eu desenhei aqui o conjunto. Ó, aqui eu repeti. Encontrar os valores extremos dessa função neste compacto aqui. É só repetir. Então, o que seria isso? Era uma esfera
mas o z tem que ser maior ou igual que meio. Então vai ser limitada artificialmente, lembra que a gente discutiu isso? Por essa curva aqui, certo? Você cortou a esfera, né? Não deixou ela solta e cortou aqui, certo? Então vamos dividir a sua região em duas. A região 1 é um capacete, forma um capacete, sem o interior aqui. Então você dividiu a região em duas, né? Vamos chamar a esfera de 1, porque vão ser métodos diferentes. E a esfera de 2. A esfera não, desculpa, esse círculo de 2. Foi, ó, então uma barra. Então, olha só. Na parte 1, agora vem aquela parte. Como eu disse, é o mais difícil, é isso, quando a superfície está cortada. Isso é o mais difícil. Porque você tem que perceber aonde o Lagrange vai pegar e onde não pega. A gente já conversou sobre isso, né? Você tem uma curva plana aqui, que seria uma parábola, mas você truncou, limitou aqui. Essas bolinhas não vão pegar. Lembra que a gente discutiu isso? Só que era uma hipérbole no exercício que a gente discutiu. A justificativa formal é o tal do aberto. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho a esfera, mas eu cortei a esfera nessa linha. Então, essa equação da esfera não enxerga essa restrição z maior que meio. Então, o que vai acontecer? Ela não vai pegar esses caras. Podia ser que a função cresce, cresce, cresce e vai crescendo até essa borda aqui e não vai pegar. A gente vai ter que fazer uma análise de 2 separada da análise de 1, certo? Por causa do corte. A justificativa formal é o tal do aberto, como está aqui, ó. Então, para escrever o conjunto por Lagrange, eu tenho que ter um aberto aqui. Se eu pegar o aberto, aqui está a equação da esfera, legal. Se eu pegar o aberto R3 todo, eu vou ter a esfera inteira. Não está simétrico, mas enfim. Eu quero pegar só essa parte. Não dá para pegar aqui também, porque tem que ser aberto. Então eu peguei com o aberto onde o z é maior que 1. Tem que ter maior para ser aberto. Porque se eu coloco maior ou igual a 1, deixa de ser aberto. Então, para ser aberto, né, tem que ser maior que 1, para ser um semi-espaço pontilhadinho, não incluir esse plano z igual a 1. Então, aqui, isso é o formalismo. Então, com esse formalismo, o enunciado correto de Lagrange, você pega só aqui, ó. Não pega essa parte pontilhada, usando Lagrange desse jeito, certo? Então, a parte pontilhada a gente vai analisar depois. Igual foi aquele exercício da curva. A gente analisou esses dois pontos depois. Colocamos para testar também, porque eram só 2 pontos. Aqui eu tenho um monte, né? Eu não vou conseguir só testar, vou ter que pensar no como fazer. Posso parametrizar, posso fazer um monte de coisa aqui. Tudo bem com isso, gente? Essa é a parte mais difícil, eu lembro. Sempre, porque entra a história do aberto, né? Mas assim, intuitivamente é isso. Quando você corta a sua superfície, só o Lagrange assim não vai enxergar esse corte. Aí você vai ter que pôr lá, né, depois. Então tá, vamos começar com a parte 1, que é o pontilhadinho. Aliás, sem o pontilhadinho, né? Só aqui na esfera. Então, gradiente de f eu calculei separado, porque nos dois casos, obviamente, a gente tem que usar o gradiente de f. O que vai mudar é a g, né? Então, ó, gradiente de f deu isso, tá? Tá aqui. Tranquilo, derivar polinômio, tranquilo. Agora, o gradiente da g que dá a esfera já apareceu tantas vezes, 2x, 2y, 2z. Então, aqui é um Lagrange só com uma restrição. Então, de novo, eu fiz por produto vetorial igual a zero. Linha I, linha J, linha K, estão todas aqui. E eu tenho a restrição ainda de estar na esfera, tá? Então, eu fiz de um jeito, não sei se ficou um pouco confuso. Ó. Eu usei a equação 3. Porque da equação 3, o que você tem? Né? Aqui está o determinante pronto, tá? Só passei para lá a parte negativa. Então, ó, na 3, o que eu fiz? Se você distribuir, você vai ter 4xy e 4xy vai cortar. Então, na verdade, vai ficar 8x² menos 8x² e menos 8y², ó, certinho, tá vendo? Porque vai cortar esses caras comuns. E aí,
o x é mais ou menos y, certo? Agora, cuidado, eu joguei x igual a y em 2. Espera aí, por que que... Ah, tá, porque não tem simetria aqui na f, percebe? Não tem simetria na f. Porque tem esse 4 vezes, mais com mais, menos com menos. Então, eu joguei aqui, ó. O primeiro x igual a y na segunda vai implicar... É difícil resolver também. Esse x igual a y na segunda, eu transformei tudo em y. Então, como vai ficar 2y menos 4y, fica menos 2. Aliás, eu coloquei o x, né? Desculpa, o que eu falei y troca por x, tá? Então vai ficar x aqui, então menos 2x. E aqui não acontece nada, porque eu estou querendo tirar o z. Não acontece nada. E aí, ó, se o x for diferente de zero, porque eu gostaria de cortar. Mas claro que x igual a zero é solução. Eu tenho uma solução com x igual a zero aqui. Então, eu vou analisar depois. Porque eu estou querendo achar o z agora. Se x for diferente de zero, aí eu corto e eu consigo achar o z. Então, tá aqui. Z é 2/3. Mas se o x é diferente de zero, tá vendo? Senão você vai pôr ponto a mais. Porque eu cortei o x. Depois eu vou analisar o caso. Então eu coloquei, ó, lembrar que x igual a zero também é solução. Então eu estou no caso x igual a y e o x diferente de zero, tá? Depois eu vejo o que acontece. E aí a gente tira o z. Aí joguei na restrição, porque como x, a restrição era o quadrado, né? Isso, quadrado igual a 4. Soma dos quadrados igual a 4. Joguei na restrição, o z 2/3 fixado, e aí eu tiro o x. Esse é complicado mesmo. Depois vocês acompanhem no PDF com calma a conta, mas é complicado. Então eu vou ter, o x é mais ou menos 4/3. Só que eu estou no caso x igual a y. Então o y também vai ser igual ao x. Mais com mais e menos com menos. E o z encontrei 2/3. Pronto, tá aí, ó. Pode ver, mais com mais, menos com menos. E o z sempre 2/3. Tá? Agora vamos ver. O x igual a zero era a solução. E como eu estou no caso x igual a y, eu tenho um ponto da forma 0, 0. Então basta eu achar o z, certo? É o mais fácil, né? Se o x for 0. E onde eu acho o z? Na restrição direto. Né? Cadê aqui? Ah, é que eu calculei antes. Né? Mas aqui, ó, 002. Por que eu coloquei 002? Por causa da restrição. 0, 0, o z tem que ser 2. Certo? Na verdade, o zero seria mais ou menos 2, mas o menos 2 não me interessa por causa disso. Tá? O z tem que ser maior que meio. Ufa, finalmente, pronto. Então, dá 002, o z não serve. Está tudo explicado, tá, gente? Z não serve, pois o z é maior que meio, está tudo explicado. E aqui eu só calculei o f dos pontos. O f de P1 é igual ao f de P2, que dá isso. E o f de P3 vai dar 0. Está aqui a conta feita. Agora calma que não acabou ainda, porque ó, lembra que eu tirei x é mais ou menos y. Agora vamos, ó, como eu falei que não é igual, ó. Agora se o x for menos y, mesma coisa, eu vou jogar lá na 2, igualzinho eu fiz, só que agora eu vou trocar o sinal, porque x é menos y, é o outro caso. Não, x igual a menos y, eu joguei na 2, fiz as mesmas contas, se x é diferente de zero, eu vou ter isso, e vou ter z igual a menos 2, que não serve porque o z tem que ser maior que meio. Certo? E agora, se eu fizer o x igual a zero, o y também vai ser menos zero, que é zero, e também vai resultar pela restrição o mesmo ponto que eu já tinha antes, 003. Porque é o zero, né? Zero, tanto faz ser menos x igual a menos y, x igual a mais y. É 0, 0 que vai dar. Certo? É um pouco chata essa conta, mas sei lá, pelo menos foi o jeito que eu fiz. Talvez tenha um jeito mais esperto. Então tá aqui. Então, ó, por enquanto, eu encontrei os candidatos, ó, gente, cuidado, os candidatos que se situam na parte 1.
vai faltar aqui, certo? Que é exatamente quando o z é meio, é igual a meio, isso. O z é igual a meio. Aí eu poderia parametrizar. Eu jogo z igual a meio, eu vou ter uma curva de duas variáveis, x e y. Uma curva, um círculo, né? E aí eu parametrizo com seno e cosseno e calculo f, igual a gente fez com curva plana, porque como o z é constante igual a meio, fica fácil. Mas nem sempre você vai dar sorte de o z ser igual a meio. Então eu não vou parametrizar. Sabe o que eu vou fazer aqui? Ó? Lagrange com duas restrições. Dá para parametrizar, mas eu vou fazer Lagrange com duas restrições. Certo? Então vamos lá. Pessoal, quais seriam as duas restrições? A esfera e o z ser meio, para eu pegar aqui. Concorda? Intersecção de duas superfícies. Eu estou intersectando a esfera com o plano z igual a meio. Oi, Arthur. Desculpa, Arthur, é que eu não vejo. Porque o PDF está na minha frente. Pode falar, Arthur, sem problema. Se é que. Ah, tá, desculpa. Beleza. É que eu não vejo, o PDF está na minha frente, mas beleza, sem problema. Tudo bem, gente? Pessoal, eu não acredito que está tudo tão bem assim. É difícil esse treco. Tudo bem? Eu vou pegar o Lagrange com duas restrições. Poderia parametrizar, mas dada essa restrição ser um pouco mais difícil, fica difícil parametrizar. Então, para pegar aqui, eu vou fazer a intersecção de duas superfícies, z igual a meio com a esfera, que é exatamente Lagrange com duas restrições, certo? Eu vou mostrar agora. Na verdade, eu já mostrei isso. Fiz vários exercícios. Agora eu vou fazer mais uma vez. Ó, onde eu estava? Aqui, parte 2. Percebe que a parte 2, agora eu posso colocar o R3, não tem problema, porque a esfera com esse plano já vai restringir exatamente a curva, concorda? Aquela partezinha pontilhada vai restringir a partezinha pontilhada. Não preciso trabalhar com aberto aqui para restringir mais ainda. Eu deixo essas duas, certo? Agora vamos lembrar como fazemos esse Lagrange com essas duas restrições. Pessoal, essa restrição desse plano podia ser mais complicada, poderia ser um plano torto, igual é no item E, tá? Então, por isso que eu estou fazendo assim, porque assim eu já preparo, já dou uma dica de como fazer o item E lá. Então, é o E, né? É o último, acho que é o E. Então, ó, Lagrange com duas restrições. Então, eu vou precisar de duas funções, a G e a H. A H é de três variáveis, certo? Porque estamos no R3. E só que eu vou chamar de Z, né? Ela ignora a coordenada x, y, porque a equação é z igual a meio, né? Então, ó, vamos lá, respondendo a pergunta, como é que eu faço Lagrange com duas restrições? O gradiente da f, que nós já calculamos, é combinação linear dos gradientes das duas restrições. É bem intuitivo, né? Se você tem uma, você faz lambda g. Se você tem duas, você faz lambda gradiente de g mais lambda gradiente de h. E por aí vai. É assim. Não tem como esquecer o teorema, né? Ele é bem. A regra de formação é bem natural. Então, ó, gradiente de f, que nós já tínhamos calculado também. Gradiente de g, desculpa, de g e de h, foi mal. É o costume. 0,01, porque não tem x, não tem y, deriva o z da 1. E o gradiente da f a gente calculou lá em cima, mas está repetido aqui. Ó. Este aqui primeiro é o gradiente da f. Tá? Então, ó, pessoal, olha só. Se uma linha é combinação das outras, este determinante é zero. De novo, eu vou fazer por determinante. Todos da lista eu fiz por determinante. Eu não vi nenhum que me facilitou usar os lambdas e os mis. Então, sei lá, eu prefiro fazer por determinante. Então tá, essa linha é combinação das outras linhas. Portanto, se você formar uma matriz, isso é propriedade dos determinantes, você vai ter um determinante nulo. Então, formei a matriz e igualei a zero, porque é aí que eu estou procurando.
Então eu vou desenvolver pela linha 3 por Laplace. Não vou fazer aquilo lá, porque eu acho que vai ficar pior. Porque tem dois zeros aqui, muito mais fácil fazer por Laplace, né? Vou desenvolver por essa linha. Então, na verdade, eu tenho 1 vezes este outro determinante, certo? Laplace, gente. Então, aí esse determinante vai ficar 2y, vai ficar 4, não, 8y quadrado menos 4xy. E menos esse que está aqui, já passei para lá, para economizar tempo. Tudo bem, gente? Esse 0, 0 você não precisa pôr no Laplace, porque vai dar 0 vezes o outro menor aqui. Então pela linha 3 dá isso. Cancelando esses caras, obtemos isso. Então, de novo, x igual a mais ou menos y. Agora, cuidado, as restrições mudaram, né? Então, são essas duas restrições. Jogando, o z é meio, por isso que eu falei, é bem fácil essa restrição aqui. O z é meio e o x é y, aí você já tira tudo, ó. Joguei o z é meio para cá, porque está ao quadrado, x igual a y. Aqui eu coloquei os dois ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado. Eu coloquei os dois ao mesmo tempo porque, como está ao quadrado, não vai interferir o mais e o menos. Eu vou obter as mesmas respostas. Então, eu fiz ao mesmo tempo. No outro, lembra que eu falei? No outro ia dar problema. Então, lembra que deu diferente até. Então, tá aqui. 2x quadrado igual a isso, certinho. E aí eu tenho esse ponto horrível aqui. E aí eu tenho todas as combinações, né? Sempre z meio, porque eu estou nesse caso. E todas as combinações, né? Que o x é mais ou menos y. E eu tenho 2x. Então pode ser o menos, né? O oposto. Então fica todas as combinações de 4 pontos. Aí eu calculei tudo aqui. Mais com mais vai dar a mesma coisa. Que menos com menos. Aí, pessoal, isso é continha, tá? Tá feita aqui. Depois vocês dão uma olhada com calma. Mais com menos vai mudar. Porque a f não é simétrica. Volto a repetir. Lembra? A f não é simétrica. Em relação a esses sinais. Não tá tudo ao quadrado. Tem um produto de x, y. Então, quando os dois têm mesmo sinal, dá a mesma coisa. Mas quando eles têm sinal oposto, vai dar uma outra. O oposto vai dar uma outra. Aqui vai dar igual a esse, mas vai dar diferente daquele. Então você tem isso aqui, 39 sobre 4. Agora, para comparar, tá vendo que o valor máximo apareceu nessa fronteira, no pontilhadinho, e o valor mínimo, menos 16 sobre 3, ele apareceu lá naquele capacete, ó. Aqui. Eu coloquei em decimal só para comparar com o outro que é bem próximo, né? Cadê? Não tinha um que era bem próximo? Ah, não me lembro mais. Ah, cadê? Eu lembro que tinha um próximo, eu nem precisava colocar em decimal. Acho que nem precisava pôr em decimal. Deixa assim mesmo. Eu achei que ia ter algum próximo. Não lembro o que eu fiz. Por que eu coloquei em decimal? Não lembro. Ah, não, é por causa desse, né? Tá um pouco próximo. Aí eu coloquei lá em decimal para comparar com esse. E aquele é menor. Porque aquele é menos. Foi por isso. Certo, gente? Foi por isso, por comparar esses dois. E o outro tá aqui, nessa parte. Então percebe, ó que legal. Desculpa, é que tem muita gente, um erro comum é falar isso. Eu vou considerar a esfera no R3 todo, e aí eu pego os que estão aqui. Não é verdade, não vai enxergar esse. Porque esse é um corte que você fez, não vai enxergar aqui. A função podia crescer, 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 crescer até a beirada, isso não vai pegar. No corte você vai ter que analisar mesmo. É o análogo do intervalo fechado na reta. Quando você fecha aqui, você vai ter que pegar, analisar. Então aqui pode ver que não apareceu aquele cara. Ele apareceu só quando eu analisei o corte com Lagrange em duas restrições, o máximo, né? Ó. O máximo só apareceu agora. Que é esse ponto horrível aqui, ó, com o meio. Percebe? Ele não aparece. Quando você corta, lembra do intervalo fechado, você não tem que analisar as pontas? Legal. Aqui é a mesma coisa.
Quando eu corto a superfície, eu vou ter que analisar esse corte. Aí, sei lá, do jeito que eu fiz foi um Lagrange. Você poderia parametrizar. Nós aprendemos a parametrizar a intersecção de superfície, enfim. E aí você usa o que achar melhor. Eu fiz por Lagrange para treinar mesmo, porque nem sempre vai ser fácil parametrizar. Eu prefiro Lagrange, né? E, enfim. Pessoal, tudo bem, gente? Não sei. Esse é o mais difícil da lista, com certeza. Certo? Ó, o outro, se vocês quiserem fazer o E, percebam que o E é extremamente parecido com o C que eu acabei de fazer. É a mesma esfera, só aquele corte no Z é um outro plano. Então vai mudar a segunda parte do exercício, vai mudar a análise do corte. Você vai fazer um Lagrange agora com essa restrição, igual a. Eu já respondo, Lucas. Igual a Z igual a x mais y, que é o plano. Percebe? Só vai mudar esse plano e, portanto, vai mudar a segunda restrição. Mas é idêntico, então vocês já podem tentar fazer esse aqui. Tá? O D eu vou comentar agora. Deixa eu só responder aqui. Ah, beleza. Deixa eu ver. Na equação da esfera e na equação de F, né? E na equação de F, aí você vai ter xy variando. Exato, pode fazer também. Pode fazer. Perfeito, perfeito. Perfeito, Luca, ótimo. Você substitui. É que eu não estou gravando o chat. Você substitui o Z tanto na esfera quanto na, na F. E aí vai dar um círculo, né? A esfera vai ser substituída por um círculo, x quadrado mais y quadrado, que é o que está aqui, né? Quando eu joguei, ó, esse círculo. E aí aplica um Lagrange de duas variáveis aqui. A sua função vai ficar com duas variáveis e a sua restrição vai ficar com duas variáveis. Perfeito, Luca, funciona. Você vai achar esse mesmo ponto feio que eu achei. Imagina. O D. O D, vamos combinar, vamos falar do D. O D, acho que eu vou escrever aqui mesmo. Nossa, eu rabisco muito. É que vocês não me conhecem na lousa. É organizada, mas eu desenho não, né? Eu fico mostrando tanta coisa que fica contaminado mesmo, assim. Só que no papel, na lousa não parece, que ela é grande. E no papel aparece muito. Ah, não, é sempre n menos uma. Normalmente você usa até uma menos. Então existe Lagrange com n variáveis, aí você usa com n menos uma restrições, aí faz sentido. Pessoal, o D, olha só, atenção, o D é difícil. Difícil não, difícil de enxergar o que tem que fazer. A conta não vai mudar nada. Os candidatos que você vai encontrar no D, que ele aumenta o conjunto, os candidatos que você vai encontrar, eles não são nada, eles não são nem máximo e mínimo. A gente já encontrou, na verdade. Ó, ele fala, a única diferença, ainda ele fala z maior ou igual que meio, só que ele fala não igual a 4, ele diz menor ou igual a 4. Assim, certo? O que vai mudar? Vai pegar o interior da esfera. E mais, cuidado aqui, esses caras aqui que estão no interior do círculo. Concordam, gente? Pegou isso. Agora, você vai precisar. Eu sei, é difícil enxergar um Lagrange que vai fazer aqui. Mas, ó, no interior da esfera. Não, não vai precisar desse ano. Lembra que esse ano é local, João. Esse ano é local. Você vai fazer o quê? Gradiente igual a zero. Não sei se era isso que você quis dizer. Para o interior da esfera, você vai fazer gradiente. Os mesmos Lagranges que estão aqui, mas você já fez. Certo?
Porque as partes que a gente já fez, elas continuam, certo? Você acrescentou mais regiões. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer gradiente igual a zero para o interior da esfera. Gradiente de f igual a zero. É o mais fácil. Deixa eu ver se eu acho a conta. Eu cheguei a fazer. Eu só não escrevi porque ia ficar gigantesco. Eu achei que não fosse. E também que tenho que deixar exercício para vocês fazerem, né? Ah, eu não sei onde eu pus a conta, mas eu fiz. Não apare... É fácil. Gradiente igual a zero para achar o interior. Mas olha o outro detalhe. Isso é maldade, esse exercício. Ó. Gradiente igual a zero não vai pegar esses pontos aqui de baixo, verdes. Porque é a beirada do interior. Ele não vai pegar aqui. Porque ele não é interior. Ele está na fronteira, digamos, ele está na beiradinha aqui do interior. Ele está na fronteira, na verdade, dessa superfície. Porque é onde acaba de novo. Você fechou forçadamente seu interior. Então, o que você pode fazer aqui? Você poderia fazer parecido com o que o Luca falou. Você poderia substituir o z em f e fazer xy variando aqui dentro. Aí é o gradiente dessa nova função de duas variáveis. Ou um Lagrange sujeito só de uma restrição, e a restrição é z igual a meio. Para poder pegar. Claro que aí vai aparecer gente fora, porque z igual a meio é maior, mas aí você pega os daqui. Não vai pegar a beirada, mas a beirada você já calculou. É complicado mesmo, é o mais difícil da lista, gente. Eu não acredito que chegue nesse ponto. Mas enfim, eu lembro até é uma coisa engraçada. Deixa eu até parar de gravar, porque